Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui ao vivo, um pouquinho atrapalhado porque nós tivemos um problemazinho aqui na internet. Como sempre, a internet nos dá faz a gente ter alguns contratempos, né? Mas estamos começando agora nossa palestra aqui no Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier e vamos iniciar fazendo uma prece, né? Rogando a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos espíritos guias, aqueles que nos protegem, nos orienta durante as nossas palestras, nos inspira. Então, vamos fazer aqui uma prece, fechar os olhos, nos concentrar e vamos pedir que os espíritos que aqui estão, os espíritos que nos guiam, que nos intuem, que eles venham para nos assistir, nos dar tranquilidade e para que a mensagem seja passada da melhor forma possível, dentro da paz do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, mas que não é nada novo, nem nada inédito, porque nós vamos falar, na verdade, da caridade, um tema disfarçado, né? Porque estava falando aqui para ele que o tema, eu sempre gosto de temas que não sejam tão clichês, né? Então as pessoas falam muito sobre alguns temas e tal, falam sobre, caridade, falam sobre ação e reação, causa e efeito, cada um coloca um tema diferente, reencarnação, sempre temas ligados diretamente ao Espiritismo. Eu gosto de colocar os temas de uma forma muito mais rebuscada, mais simples, que chama mais atenção, né? ou que desperte alguma curiosidade. Como eu já falei para vocês, nós que falamos como espírita, né? E nós que somos palestrantes espíritas, nós temos a nossa missão de passar a mensagem, passar a informação, passar a doutrina espírita da forma como ela é. E da forma mais simples possível, mais compreensível possível. Porque eu acho que a gente não tem que falar com aquela, imposição de voz, com aquela coisa toda. A gente precisa falar da forma mais simples possível para ser entendido, para ser compreendido, para ser bem percebido por todos aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo. E isso, eu acho que esse é o ponto principal de um palestrante espírita, de uma pessoa que vai se comunicar, que vai transmitir mensagens espíritas para as pessoas, né? Principalmente para quem está fazendo uma palestra ao vivo, pela internet e tal. As pessoas têm curiosidade, às vezes as pessoas não são nem espíritas. Então precisa ser de uma forma mais simples, mais palatável, mais compreensível possível, usando as palavras mais acessíveis que a gente pode usar dentro do possível, naturalmente, sempre passando a doutrina espírita da melhor forma possível. E hoje o nosso tema é a evolução espiritual através do outro. Então, algumas pessoas viram esse banner que nós preparamos e nos perguntaram: puxa, a evolução espiritual através do outro, do que é que você vai falar, né? Então muitas pessoas ficam sem saber o que é que a gente vai falar. Vamos falar de caridade, naturalmente. Eu acho que o princípio básico do Espiritismo, né? No próprio Espiritismo tem uma frase que diz assim: fora da caridade não há salvação. E nós vamos esclarecer um pouco, nós vamos desmistificar, criar para vocês da forma mais simples possível o que significa essa coisa do fora da caridade não há salvação. E por que é que a gente pode evoluir através do outro? Então, vamos lá, vamos seguir adiante. Aqui nós temos no Sermão da Montanha, porque o Espírita, muitas vezes a gente diz assim: o Espírita fez uma releitura do Evangelho ou uma releitura da Bíblia. Primeiro, não é da Bíblia como um todo, é só apenas do Evangelho, do Novo Testamento.
O Velho Testamento a gente não toca, a gente não teve nenhuma, não coloca nenhuma posição, não nos colocamos em nenhuma posição em relação ao Velho Testamento. Pelo menos Kardec não codificou dessa forma quando fez o Evangelho segundo o Espiritismo. E especificamente a parte que mais se fala dentro do Evangelho segundo o Espiritismo é o Sermão da Montanha. E eu costumo sempre falar que só o Sermão da Montanha já é um tratado de paz, né? Já é um tratado de felicidade. O próprio Mahatma Gandhi falava isso, que se nós praticássemos pelo menos o que tem no Sermão da Montanha, nós já seríamos extremamente ditosos, extremamente felizes, se a humanidade seguisse pelo menos alguns passos que está lá no Sermão da Montanha. E nós temos aqui que Jesus Cristo definiu os princípios básicos que os seus seguidores, lá no Sermão da Montanha, deviam seguir num texto chamado Sermão da Montanha. Então ele disse assim: o primeiro dever é amar a Deus e o segundo é amar o próximo como a nós próprios. Todos os homens são iguais e filhos de Deus, quer sejam homens ou mulheres, ricos ou pobres. Então veja, a primeira coisa que foi colocada foi isso, e muitas vezes a gente vê as pessoas têm uma dificuldade muito grande para entender o que é amar ao próximo, né? Se doar ao próximo, colocar a sua vida à disposição do próximo. Muitas vezes as pessoas confundem, principalmente aquelas pessoas que, ao invés de terem a doutrina espírita como um princípio a seguir, tem um dogma a seguir. Então, as pessoas dogmáticas têm muito essa coisa de dizer assim: não, eu não posso fazer caridade, né? Principalmente isso, estava conversando aqui com a Neidinha antes. Então, eu não posso fazer caridade porque eu não tenho dinheiro para comprar mantimentos, para comprar roupas para doar, ou eu não tenho, condições de sair de casa, ou então eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então as pessoas têm muito mito, criam muitos mitos em relação à palavra caridade. E existem várias formas de se fazer caridade. Nós vamos ver aqui, nós vamos entender como é que o espírita vê a caridade, de que forma a gente percebe a caridade. Outro dia foi perguntado a Haroldo Dutra, eu achei muito interessante o questionamento que fizeram a ele. Perguntaram assim: o espírita, para fazer caridade, quando ele pensa na caridade para evoluir, ele está fazendo caridade ou não está fazendo caridade? Porque caridade é uma questão de doação sem esperar retorno. A gente tem que fazer de uma forma espontânea, de uma forma que agrade a nós próprios primeiro. Lógico, a gente precisa se sentir bem fazendo a caridade por amor, espontaneamente, de uma forma que se doe, né? A gente precisa ser humilde ao fazer a caridade, a gente precisa se doar. E aí ele respondeu de uma forma muito interessante. Ele diz assim: olha, quando você viaja de avião, a primeira coisa que os comissários de bordo falam, eles dizem assim: ao haver despressurização da cabine, primeiro vão arriar as máscaras, primeiro coloque a máscara em você. E depois, se você tiver uma criança, você coloca a máscara nela. Traduzindo, o que ele quis dizer foi: a primeira coisa que a gente precisa fazer como cristãos, como pessoa que quer fazer a caridade, é que primeiro a gente precisa se gostar. A gente precisa doar a gente mesmo o benemérito, o recurso de se amar, de se gostar, de se sentir bem, porque ninguém que se sente mal faz a caridade de forma espontânea. Não há como você se doar ao próximo, você abraçar alguém sem se sentir bem, sem estar bem na vida, sem estar se sentindo tranquilo. Muitas vezes a gente não se sente tranquilo e quer tranquilizar o outro. Como é que você vai transferir a energia dessa forma?
Como é que você vai colocar as pessoas numa situação ou numa vibração adequada se você próprio não está vibrando bem? Como é que você quer evoluir sem primeiro entender o que precisa fazer para você? Então, o primeiro passo que se deve dar é o passo do eu estou bem, eu posso fazer isso, eu tenho condições de fazer isso, eu estou fazendo de forma espontânea, mas principalmente eu estou criando condições para me sentir bem, para me sentir tranquilo, porque eu só posso doar energia positiva, eu só posso me doar ao outro e evoluir através do outro se eu estiver me sentindo perfeito, pleno, cheio de coisas boas, positivas dentro da minha mente, da minha cabeça. É quando eu posso transferir energia. Eu só posso transferir o que eu tenho, eu não posso transferir o que eu não tenho. Lógico, quando a gente dá o passe magnético, a gente recebe a energia e passa a energia para a pessoa que está recebendo o passe magnético. Mas quem está aplicando o passe precisa estar muito bem, lógico. Então eu estou ali doando alguma coisa que é a minha transferência, né? A minha energia está, sei lá, funcionando perfeitamente, eu estou transferindo a energia para a pessoa que está recebendo o passe, mas eu preciso estar bem. Da mesma forma é o fazer caridade, porque também o passe magnético é uma forma de se fazer caridade. Dentro dos centros espíritas a gente sabe muito bem disso, a importância do passe magnético, a transferência de energias. Então isso é fundamental. As outras semanas eu falei de algumas coisas bem ligadas a isso. Eu falei da força do pensamento, uma das primeiras coisas, a gente precisa estar pensando bem. A gente precisa estar vibrando positivamente. A gente precisa ser otimista. Outro dia desse aí eu gravei um videozinho, até transmiti aqui através do Facebook, falando sobre essa questão do otimismo. Mas a gente precisa ser otimista. Tem gente que é pessimista por natureza. Mas como é que você vai ajudar as pessoas criando um ambiente, uma situação de pessimismo? Então, o pensamento é tudo, né? O pensamento constrói e destrói. O pensamento desenvolve ou involui as pessoas, coloca as pessoas numa situação muito difícil. Outro dia eu estava dizendo, puxa, como as pessoas às vezes elas não aceitam a felicidade do outro. É como se a felicidade do outro te atingisse diretamente. Veja que coisa terrível, né? Se o outro está feliz, eu fico triste porque o outro está feliz. Eu fico com inveja. Eu me sinto mal com a felicidade do outro. Como é que você pode fazer caridade dessa forma? Mas todo mundo sente esse desejo imenso, esse desejo profundo de ser uma pessoa caridosa, de ser uma pessoa que doa coisas, né? Eu acho que todos têm essa necessidade. Eu me lembro muito bem de que quando eu estava numa situação muito ruim, eu pensava direto, eu digo, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para outras pessoas, eu estou muito fechado em mim mesmo, eu estou, sei lá, eu estou só visando a minha pessoa, eu não estou me doando, parece que está faltando alguma coisa, e falta mesmo. Porque nós fomos criados por Deus. Nossos espíritos foram criados simples e ignorantes. Fomos evoluindo, desenvolvendo as nossas capacidades, desenvolvendo as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos potenciais. E tudo isso, todo esse desenvolvimento foi porque nós tínhamos outra pessoa do nosso lado. Você veja que ninguém vive só. Já existe uma frase que diz assim, ninguém é uma ilha. Ninguém consegue se isolar e viver só. O cidadão que tenta viver só, ele tem depressão, lógico. Você não convive com as pessoas, você não troca energia. Você veja, eu estou falando com vocês aqui através de um canal, de uma rede social, do Facebook, e eu estou
transmitindo energia. Eu estou falando para outras pessoas, não teria sentido nenhum se eu estivesse falando absolutamente só através da câmera. Embora eu tenha certeza absoluta que aqui não só tem encarnados, tem pessoas desencarnadas também que estão me ouvindo. Mas a gente precisa conviver com as pessoas que estão aqui, vivendo no nosso ambiente. E é importante entender dessa forma, que a gente precisa se conectar às pessoas. Então, Deus nos fez simples, ignorantes, mas nos fez para exatamente ter companhias, ter o outro do nosso lado. Nós só evoluímos porque construímos uma vida com o outro, suportando, amando, vivendo, convivendo, transformando. Os filhos, por exemplo, os filhos são de fundamental importância. Quando se coloca um filho na nossa vida, é porque nós temos o potencial, porque é o seguinte, ninguém carrega uma cruz mais pesada do que tem que carregar. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, os filhos, melhor não tê-los. Eu não acho. Eu acho que filho é a nossa redenção. Nós estamos distribuindo o amor mais puro que existe. Nasceu de nós biologicamente, faz parte da nossa biologia, mas não faz parte da nossa mente. Eles são espíritos amigos, espíritos que vieram para que nós pratiquemos uma das primeiras caridades, que é se doar ao outro, e o outro é aquele que nasceu de nós. Muita gente diz assim, eu vou praticar caridade, vou comprar comida e vou lá para a rua fazer caridade. Eu me pergunto, será que você já fez a tua caridade em casa? Você está tratando bem os teus filhos? Você está cuidando deles? Você está os orientando? Dando a mão? Mas não é só doar coisas materiais. Muita gente acha que, não, eu vou me doar para os meus filhos, e aí eu chego para ele e dou um carro, dou uma moto, dou um computador, dou não sei o que. Parece que todas as coisas são materiais. E aí a criatura que está sendo educada por você, ela vem com uma mente, ela precisa despertar para as coisas positivas, para cumprir com a programação espiritual dela. Você que é o tutor, o mentor, a pessoa que deveria conviver, que deveria desenvolvê-la, que de forma caridosa deveria acolhê-la, mas dentro de limites, padrões. Você precisa ensinar como conviver, você precisa ensinar como respeitar, você precisa ensinar como amar, você precisa ensinar que deve estudar, que deve se comprometer, que deve ter responsabilidades como ser humano, como pessoa. E aí você só dá coisas. Tome coisas materiais. Você está criando um monstro. Você pode ter certeza, você está criando um monstro materialista. Pessoas que no futuro vão pensar muito no ter e pouco no ser. Eu quero isso, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero... E cadê o ser, gente? Cadê o senso de humanidade daquela pessoa? Cadê o se doar ao outro? Não viram pessoas egóicas, né? Pessoas egoístas que só pensam no próprio umbigo. Nós criamos monstros muitas vezes, porque nós nos equivocamos achando que nós devemos dar matéria, bens, coisas. E nós não devemos dar coisas, nós devemos dar educação, moral, ética, honestidade, ensinar tudo isso a eles, para que eles no futuro consigam ensinar os seus filhos. E assim se perpetuam, e assim se evolui, porque eu ensino a eles. Eles um dia me ensinaram, talvez em outra encarnação eu tenha sido filho deles, e vim com a missão nessa encarnação, nessa vida atual, com a missão de tomar conta deles, de cuidar deles, de desenvolver eles. Se eu falho nessa missão, se eu estou falhando com a missão dentro de casa, como é que eu vou sair fora de casa para tomar conta dos outros lá fora? Então a primeira coisa é você, segundo os seus. Você precisa tomar conta da sua esposa em casa, do seu esposo.
Você precisa ser honesto, você precisa ser direto, você precisa ser boa para com o outro. Criar um elo familiar capaz de ser, sei lá, harmônico, feliz, um lar feliz, um lar harmônico, um lar positivo. Porque como é que você leva energia positiva se você deixou lacunas lá atrás? Se eu deixo espaços, significa que eu não completei. Então eu estou fazendo alguma coisa ali para fora, mas dentro de casa está descoberto. Meus filhos estão mal cuidados. Minha mulher está infeliz. O meu esposo está infeliz. Meus filhos são egoístas. Vivem na internet o tempo todo. Não pensam em você como uma criatura que está dando amor, mas sim uma criatura que está dando bens, que está dando coisas. É computador, é carro, é moto, é não sei o que. Então a gente acha que está cuidando, a gente acha que está respeitando, a gente acha que está sendo bom. Mas a gente não está sendo bom, a gente não está passando o principal. Cadê o ser que precisa ser honesto no futuro? Por que é que nós estamos vivendo essa crise, gente? Essa crise horrorosa. Isso não é só no Brasil. Entendam bem. Essa crise horrorosa, esse conflito permanente político, guerras, conflitos entre pessoas, a violência urbana, por que é que nós estamos vivendo isso? É porque a nossa vibração é muito negativa. Nós cuidamos mal, muito mal do outro. Nós tratamos mal a sociedade. Você que pensava que fazer caridade era apenas juntar alguns pães, algumas comidas, uma cesta básica e doar isso no Natal. E é uma vez por ano, viu? Não é todo ano, não. É uma vez por ano e você acha que cumpriu tua função como cristão. Mas vamos adiante, vamos lá, vamos entender mais sobre essa caridade. Então, sempre a gente escuta por aí, dizendo, fora da igreja não há salvação. Vamos mais, fundamenta-se no quê? Nessa coisa da fora da igreja não há salvação. Então, quando eu falo assim, fora da caridade não há salvação, eu tirei dogmas, não é verdade? Eu separei, não é a igreja fulano de tal, não é a igreja católica, não é evangélico, não é budista, não é isso, não é aquilo, não é. Eu estou falando a caridade, fora de doar-se a outro, não há salvação. Fora do educar os seus, não há salvação. Vocês vão entender essa questão da salvação, porque a salvação fica parecendo uma coisa muito celeste, né? Eu vou me salvar, vou para o céu. Então parece essa salvação religiosa. Não é isso, é a salvação mental. Vocês vão entender isso, vocês vão compreender como é que funciona. Então, fundamenta-se no que? Essa fora da igreja não é salvação. Em dogmas particulares, exclusivistas e absolutos. Mas, separa em vez de unir. Por quê? Porque se fulano não estiver na minha igreja, ou não for da minha crença, ele não está salvo, está fora, está separado, percebe? Fora da minha igreja, então separa em vez de unir. Eu sou privilegiado porque estou frequentando a igreja tal. Isso é uma grande bobagem, tá? É uma grande bobagem. A gente vê direto as pessoas dizendo assim, se salve meu irmão, você tem que estar aqui dentro da minha igreja. Então veja que coisa exclusivista. Eu estou separando o ser humano que está ali e que não crê no que eu creio, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, é respeitar todas as outras religiões. É respeitar a sua crença, o seu ponto de vista, a sua forma de pensar, o seu nível evolutivo. Eu como espírita preciso ser assim. Eu estava falando até agora há pouco, eu comentei sobre essa coisa da responsabilidade de ser espírita, Nelinha.
Uma responsabilidade muito grande, gente. É uma responsabilidade muito grande, porque a gente conhece como fazer as coisas da forma certa. Veja, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, a gente recebe muita informação de muitas coisas positivas, de como fazer. A gente recebe um manualzinho. O Pentateuco Kardeciano, Kardec em 1857, Hipólito Leon Denis Arrivaio, ele veio, codificou o Espiritismo e nos deu nas mãos um código de como proceder para ser feliz, para salvar a nossa própria consciência. Um outro dia eu falei, não existe céu, não existe inferno, existe o inferno consciencial, o céu consciencial. Eu sou ditoso ou sou infeliz dependendo de mim. Kardec me deu exatamente a codificação espírita e depois vieram todas as obras basilares, as obras de André Luiz, as mensagens de Emmanuel, Meimei, e todos os outros espíritos que vieram nos dar a informação do mundo espiritual, de como era que funcionava lá, para que a gente não erre, para que a gente não pise na bola, para que a gente não faça a coisa errada. Mas é fora da caridade, não é fora do espiritismo não, tá, gente? Não é fora do espiritismo. Basta que você seja uma pessoa disponível, você pode nem conhecer o espiritismo. Melhor uma pessoa que é ateu, um ateu é melhor. Que seja honesto, correto, uma pessoa do bem, que cuida dos seus, que olha, que é generoso, que é empático, que abraça, que afaga, que respeita. É muito melhor ele do que um espírita que apenas lê e estuda, fica muito bom, intelectualmente preparado, mas moralmente esquece de tudo. Eu vi uma coisa muito interessante, uma historinha muito boa sobre isso. Diz que o palestrante espírita, né? Palestrante espírita é o seguinte, o cara, geralmente a gente que faz palestra, né? As salas ficam cheias, lotadas de pessoas, as pessoas vêm para assistir o palestrante vira um foco de luz, aquele cara que sabe das verdades espíritas, das coisas que acontecem dentro do espiritismo, todos ficam focados nele. Então um palestrante muito famoso começou a observar que vinha sempre um velhinho, e o velhinho vinha, sentava e ficava observando a palestra dele. E ele fazendo aquelas palestras, todo o tema de toda palestra o velhinho estava lá, sentado. Mas foi um dia o velhinho desapareceu. Passou semanas e semanas, como ele nunca se aproximou do velhinho. E o velhinho nunca foi falar com ele. Ele não sabia quem era o velhinho. Bom, passado ano, se ele vê aquele velhinho, ele desencarnou. Aí foi para o plano espiritual. Quando ele chegou no plano espiritual, ele não estava tão preparado assim, então ele passou pelo umbral consciencial dele. Ele passou uma épocazinha no umbral, para poder entender algumas coisas que ele mesmo explicava, porque aquela história não adianta você saber de tudo e não fazer, e não praticar. E aí, quando ele saiu na colônia espiritual, ele já recuperado, quando ele olha, tem uma pequena multidão arrodeando um ser iluminado. E ele olhou de lá e disse, meu Deus, eu estou conhecendo aquela criatura. E foi se aproximando. E ele foi se aproximando, quando viu o velhinho. Estava lá. Quando o velhinho o viu, quando terminou a palestra, correu para ele e se prostrou nos pés dele. E abraçou-se com ele. E chorou e disse, muito obrigado. Aí ele disse, por quê? Ele disse, porque tudo que você ensinou lá nas suas palestras, eu cumpri. Eu fiz do jeito que você disse, por isso que eu estou me sentindo tão bem, tão feliz e estou tentando transmitir para as pessoas. Então veja, muitas vezes o ser que está sentado na plateia é mais iluminado do que, da mesma forma que às vezes um ateu é muito melhor do que um espírita muito estudado, muito entendedor das coisas. Se ele não
compreender profundamente o que significa fora da caridade não há salvação, porque é um princípio básico. É a verdade das verdades. Fora da caridade não há salvação, não é fora do espiritismo, é fora da caridade. Então tem gente que intelectualiza demais a doutrina e deixa o essencial, que é a humildade, é a caridade, é o se doar, é o criar condições para o outro ser feliz, é o cuidar da própria família. Muitas vezes a gente se dedica tanto a uma coisa que deixa a família do lado. E aí, meu amigo, qual é a tua, né? Quer dizer, tu tá dizendo a todo mundo que faça os outros felizes, então tu não está fazendo tua família feliz em casa. Tua família está infeliz, está triste contigo. Então, é fundamental que a caridade saia de baixo para cima. Saia do indivíduo para a família e depois para a sociedade. Esse é um dos fundamentos. Então, fora da igreja não há salvação. Isso não existe. Então vamos lá. Despreza a lei de igualdade perante o túmulo. Todos são iguais. Né? Pode abrir. Caixão, depois de 15 dias, caixão de um rico, podre de rico, e de um pobre. Podre de pobre. Os dois estão podres. Você pode ter certeza, os dois estão podres. Então, quer dizer, todos são iguais. E espiritualmente, somos muito distintos. Às vezes o pobre é muito rico, espiritualmente, moralmente. Tem um potencial muito maior do que o nosso, que temos algum dinheiro. O rico às vezes está lá embaixo e o pobre está lá em cima, espiritualmente falando. Não é o rico está no inferno, tal, que não existe inferno nem céu. Eu já falei isso para vocês aqui. Vamos lá. Esse dogma é contrário aos ensinos de Jesus. Lógico, fora da igreja não há salvação, é contrário aos ensinos de Jesus. É essencialmente contrário à moral evangélica do Cristo. O Cristo nunca disse, nunca em nenhum dos sermões, em nenhuma das conversas, em nenhuma das reuniões, em nenhuma das passagens de Cristo, foi dito que fora da crença ou da religião não haveria salvação. Mas fora da caridade não há salvação. Mas vamos adiante. A moral evangélica de Jesus resume-se na caridade e na humildade. Veja, duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Fundamental que a gente entenda isso. Contrário, completamente contrário. Religião e salvação. Religião não é o fim, é o meio. É o meio pelo qual você compreende como as coisas funcionam, como as coisas acontecem. E a partir daquilo ali, você começa a fazer do jeito certo. A partir de casa, a partir de você, a partir de tua mudança pessoal, a partir da tua transformação, a partir de você, das coisas, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, dos seus irmãos que olham o exemplo, maior caridade. Exemplo. Quando a gente dá exemplo, gente, as pessoas começam a seguir. Você não precisa fazer nada. Começa a fazer do jeito certo. As pessoas começam a olhar para você e dizem, puxa, que maravilha! Fulano está fazendo do jeito certo. Vou seguir. É muito bom. Do jeito que ele está se sentindo, eu quero me sentir. Então, a partir desse momento, as pessoas começam a querer. Então, quer dizer, religião não é fim. Ela é o meio pelo qual você leva o cidadão, o indivíduo, o ser, a mente, o espírito, para a evolução. Você conhece as verdades e as verdades o libertará. Mas não é a religião que te salva. Vamos lá. Não salva, na realidade. Ela esclarece. A religião esclarece. Religião não assegura a prática das virtudes. Isso depende do esforço
individual. Depende de mim, depende de você. Nós temos uma dependência conosco próprios. Nós não temos dependência com ninguém. Ah, não vou esperar fulano fazer para eu fazer. Não, faça você. Comece você. Comece você a fazer. Ah, eu queria tanto trabalhar na casa espírita. Começa. Mas ninguém me dá um trabalho. Procure, acharás. Está cheio de coisa para se fazer dentro da casa espírita. Mas não é só na casa espírita. É no teu dia a dia, é no teu trabalho, é no bom dia que você dá, ou que você não dá. Você é bom ou ruim, dependendo da forma como você se comporta com as pessoas. Percebe isso? Um outro dia eu estava falando, que essa questão do dar o bom dia é maravilhoso, Dar bom dia, boa tarde, boa noite, significa que você é uma pessoa educada. Muitas pessoas me dizem assim, sabe por que eu não dou bom dia, Wagner? Eu digo, por quê? Porque eu não vou ser besta, eu dou bom dia, o outro não me dá o bom dia. Eu digo, e quem disse que o seu bom dia está condicionado ao bom dia do outro? Quem disse que a sua educação, a sua paz, a sua transmissão de energia está condicionada ao outro? É você. Somos nós que temos o poder de mudar a sociedade. Não esperar que a sociedade, as pessoas mudem para a gente mudar. Eu não estou nem aí para a sua mudança. Eu quero é saber se eu estou mudando. A culpa está em mim, não está nos outros. O problema está no que eu penso, na forma como eu penso, na forma como eu ajo na sociedade. É uma escolha própria. Então vamos lá. Apenas a ação permanente da caridade nos conduz à salvação. Fora da verdade não há salvação. Equivale a fora da igreja não há salvação. A verdade... Que verdade? A verdade que você me impõe? A verdade do dogma? Não. Fora da caridade não há salvação. Por quê? A verdade é exclusivista. É de uma religião, é de um dogma, é de uma filosofia. Todos pretendem ter a posse da verdade lógica. Então, como a verdade não está em todo mundo, significa que alguns estão seguindo verdades que não são verdadeiras. É só traduzir. É fácil, simples entender isso. Eu muitas vezes sigo o que não devo seguir, faço o que não devo fazer, sigo coisas que não devo seguir. Isso é uma verdade? Que verdade é essa? Por isso que existe o misticismo, o sectarismo. A gente costuma seguir seitas, condições, tanta coisa importante para a gente discutir, tanta coisa maravilhosa, tanta filosofia proveitosa para a gente colocar adiante. Está você discutindo bobagem, está você dizendo uma verdade que não existe. Tanta gente necessitada. Estava conversando agora há pouco com ele sobre isso. Tanta gente morrendo de frio debaixo de uma marquise. Pode ir lá na Avenida Rio Branco, você vai ver. A partir de 11 horas, 11h30 da noite, que é quando esses coitados chegam para dormir, você vai ver. No dia de chuva como hoje, estão lá, sem abrigo, no frio. Caruaru esfria à noite, e muito. Vai para os 17 graus, 16 graus. Já imaginou? Você sem nenhum... A gente sente frio. Com um casaco, com um blazer, com uma roupinha mais quente. Imagina quem está lá de camiseta, às vezes sem ter o que vestir direito, sem ter com o que se cobrir. Aí você vem me falar da tua verdade. A verdade é você lá ajudando, rapaz. A verdade é você dando a mão, estendendo a mão àquelas pessoas que estão ali. Essa é a verdade. O verdadeiro cristão se compromete. Ele dá a cara a tapa, como dizem por aí. Ele mostra que está junto com as pessoas, que está contribuindo com as pessoas. Então, não existe isso.
perpetua os antagonismos. Lógico, eu fico antagônico a você, porque eu tenho a minha verdade, você tem a sua, não é verdade, tá certo? Então a verdade absoluta é patrimônio dos espíritos elevados, a gente precisa entender isso. A verdade relativa é essa, é o que a humanidade pode aspirar. Aí você tem aí a Torá, a Bíblia evangélica, e cada uma desses é uma parte de uma verdade que não sei se é a verdade. Qual é a verdade? É proporcionada ao seu adiantamento. Então aqui a gente tem uma coisa muito interessante, que é o gráfico evolutivo. Você tem duas coisas aqui, duas vertentes, e a gente precisa entender muito bem isso. Nós temos a vertente para sermos um ser perfeito, chegar à perfeição evolutiva. Lógico que a gente não vai chegar nessa encarnação, mas a tentativa tem que ser grande. A gente precisa tentar, não é porque a gente não vai chegar que a gente não vai tentar, né? Sim. Então, para nós chegarmos à perfeição, nós temos duas vertentes. Nós temos a moral e nós temos a inteligência. O ser que usa só a inteligência apenas tem a sabedoria da inteligência, mas não tem a moral. Portanto, ele não tem evolução nem perfeição. O ser que tem só moral, amor e não tem sabedoria, ele ama, mas não sabe bem porque é que está amando. Então é preciso ter consciência, é preciso ter sabedoria. Então, para a gente chegar nessa perfeição, é preciso uma coisa chamada caridade. Porque Deus lapida o homem através do próprio homem. Eu aprendo a ser mais inteligente, a ser mais amoroso, portanto mais moral, através do outro, porque eu começo a me doar, a entender o posicionamento do outro, a ver como o outro, o que o outro passa, e não pensar no próprio umbigo. Eu falei um outro dia aqui uma coisa que eu achei que é muito interessante, né? As pessoas dizem assim, Wagner, né? Numa palestra como essa mesmo, Wagner, olha, rapaz, eu queria que fulano estivesse aqui. Por que a gente sempre pensa que é o outro que precisa e não a gente que precisa? Você precisa, não é o outro. Olhe-se no espelho, se você está identificando que o outro precisa, é porque você precisa tanto quanto ele ou até mais do que ele. Tem que entender isso. Às vezes nós precisamos muito mais se estamos identificando. Eu mesmo consigo identificar todas as falhas do mundo, porque eu tenho todas elas. Eu vivo tentando burilar. Conhece o verdadeiro espírita com a tentativa constante de controlar as suas más tendências. Eu estou sempre tentando controlar essas más tendências. Absorver conhecimento. Você, quem quer evoluir, precisa, através do outro, chamar a responsabilidade para si. Então vamos lá. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. Isso significa trabalhar para o outro, tá? A possibilidade de servir é um obséquio divino. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Está o tempo todo, olha, o apelo que as pessoas fazem para receber ajuda. Você não está ouvindo, você não escutou ainda. Eu escuto todos os dias. Eu posso não querer fazer, mas eu escuto todos os dias um apelo do mundo. Veja o que Emmanuel colocou. Emmanuel, através de Franciscano de Xavier, ele disse: o chão para semear que você tem todos os dias, a ignorância para ser instruída, a gente precisa ensinar, a gente precisa passar para as pessoas, a dor para ser consolada, são apelos que o céu envia sem palavras, precisa de uma palavra, para o mundo inteiro. Todo mundo recebe esse apelo. Você só não aceita, só não absorve porque não quer, porque não está a fim de absorver, tá certo? Nós não absorvemos. Quando eu falo você, eu estou me incluindo também, tá certo?
É porque a gente sempre fala assim, é uma forma de falar, né? Uma forma de transmitir. O trabalhador da obra assistencial espírita. Vamos lá. Aí como é que se trabalha no espiritismo, Wagner? Fácil, gente. Não é só doando na campanha do quilo, não é só vindo para a casa espírita sempre, porque tem gente que acha que vindo sempre na casa espírita está fazendo caridade. A obra assistencial espírita está na espontaneidade de oferecimento ao serviço. Você ser espontâneo. Não é forçado, não. Ah, não, eu estou passando pela dor, então aí eu vou me oferecer no espiritismo, porque aí vem os espíritos bons e começam a me transmitir a energia positiva. Isso se chama moeda de troca. Isso não é caridade. Você precisa ser espontâneo. Doação altruísta, não esperar recompensa, agradecimento, privilégio do plano espiritual. Então, para trabalhar assistencialmente numa casa espírita, estou falando da casa espírita porque é aqui que eu estou, tá? Mas eu acho que em todo canto é desse jeito. Você precisa se doar, uma doação altruísta, quer dizer, sem nenhum interesse, sem nenhum pensamento em recompensas futuras. Porque muitos desencarnam e chegam lá no plano espiritual e dizem, mas eu estou aqui nessa situação, no umbral, sofrendo, logo eu, que ia para a igreja, doava, que todos os anos comprava não sei quantas cestas e saía doando no Natal, que doava dinheiro para instituições de caridade. Você acha que está comprando a sua salvação? Não é desse jeito, não funciona assim. Serve também, serve, porque você de alguma forma você está doando a alguém, então minimiza, mas não é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade é aquela que a gente faz de uma forma altruísta. Compromisso íntimo para consigo, com o próximo e com Deus. Íntimo. Para mim, para o próximo e para Deus. Viram a coisa que Haroldo Dutra falou do negócio da máscara que cai e diz assim, primeiro, bota em você. Porque como é que você consegue, sem respirar, botar a máscara no seu filhinho que está do lado? Primeiro respire, meu filho. Primeiro respire. As máscaras de oxigênio caíram no jato que você está. Primeira instrução que o comissário de bordo diz é: primeiro bota a máscara em você, depois em crianças e pessoas que não estão habilitadas a colocar a máscara. Velhos, pessoas que têm deficiências físicas e tal, que têm deficiência de mobilidade. Primeiro eu preciso respirar. Puxei o ar. Significa que primeiro eu preciso fazer o bem a mim. Eu preciso primeiro estar bem. Como é que eu consigo fazer o bem sem estar bem? Depois eu começo a trabalhar o outro. Então consigo, com o próximo e com Deus, porque agrada a Deus. Veja, mas o compromisso com Deus é com o próximo. Porque na medida em que eu estou fazendo bem ao próximo de forma altruísta, eu estou agradando a Deus. Eu estou agradando ao Criador. Não é verdade? A atitude simpática e amiga significa empatia. Muita gente diz, não é só doar. Não! Minha gente, tem gente que é chata por natureza e acha que isso é bom. É meu jeito de ser. Meu filho, posso constar seu jeito de ser, porque chatice é a falta de caridade também. Você ser antipático, você ser intragável, você ser uma pessoa difícil, significa pessoa difícil é porque está sendo difícil para o outro. Se a tua evolução está no outro, significa que você não está evoluindo, porque você simplesmente é intragável. As pessoas nem lhe pedem nada mais, porque você é tão intragável, você é tão imprestável, que as pessoas nem chegam perto de você. Depois você tem aí compreensão do assistido, não olhar com ar superior, não julgar. Isso, essa é fantástica. A gente não tem que estar dizendo, eita, tu visse fulano, tá com tal coisa, eu acho que ele tá com obsessão. Aliás, isso é comum na casa. A gente, o cara entrou, aí já diz, não, fulano tá com obsessão. Gente, por favor,
É falta de caridade estar falando isso, estar comentando esse tipo de coisa. Primeiro, você não sabe se isso está acontecendo, se é um problema psíquico, se é uma pessoa que está... Ai não, vamos logo botar o obsessor na história. Eu já estava dizendo um outro dia aqui uma coisa que eu achei graça, eu ri pra caramba, porque foi engraçado mesmo. Ele disse, não, tem gente que aparece aqui e diz, não, olha, você está, o mistificador, ele diz assim, você está com uma pessoa aí do seu lado. Deus já disse, por favor, me passe o endereço, o telefone e tal. Eu preciso saber quem é. Quero saber quem é a pessoa que está do meu lado. Me apresente, diga quem é. Gente, isso é mistificação. Por favor, tem tanta coisa importante. Aí a gente vai ver um coitado passando por uma situação difícil, a gente fica comentando com o outro a situação do outro. Daquele que está sofrendo. Isso é caridade? Não, é falta de caridade. Tá certo? Então o serviço espírita tem que ter essa coisa, né? Compreensão do assistido. Respeito pela individualidade do assistido. Aceitá-lo como ele é. As pessoas são como são. E a gente, para poder chegar e trabalhar o outro, para que o outro compreenda a sua própria situação, porque não é a gente que conserta ninguém, é o outro que se conserta, mas a gente pode dar o caminho, a gente pode ajudar, mas aí sempre respeitando a individualidade da pessoa que está sendo assistida. É parte integrante da equipe, o plano espiritual e material, você precisa fazer parte integrante. Tanto do plano material como do plano espiritual. A gente tem que entender que na seara espírita existem as duas assistências, a assistência material das pessoas, dos trabalhadores, e também dos trabalhadores espirituais, dos trabalhadores materiais, encarnados, e também dos trabalhadores espirituais. Respeito pela obra na qual trabalha. Aqui nós temos uma obra fantástica, nós temos aqui vários serviços sendo prestados à comunidade, as pessoas, no nosso hospital espiritual, o nosso atendimento fraterno com o Dejan, a nossa meditação com o Germânio, nós temos as aulas de mediunidade, o estudo do Livro dos Espíritos com Renato Cabral, nós temos o Obreiros da Vida Eterna com o Sérgio Murilo, nós temos, agora vamos ter o livro Estudo da Ação e Reação, nós temos o violão fraterno comigo, que não sei violão, mas me disponho a ensinar o violão, porque dá para facilitar e dá para ensinar um básico, né? Nós temos o atendimento fraterno de apoio ao dependente químico, que é dia de quarta-feira, que sou eu que estou aqui trabalhando junto com você. Nós temos tudo isso, então vamos ter respeito a tudo isso. Eu respeito a sua parte, você respeita a minha parte. Muitas vezes a gente esquece o outro. Isso é falta de caridade, tá certo? E respeito à organização. Não criticar. Em vez de criticar, contribuir. Tem gente assim, né? Tal casa espírita faz isso, ou faz aquilo outro. Gente, se você faz parte dela, tente consertar, tente ajudar e tal. Isso faz parte da caridade, do processo de caridade, fazer com que a instituição, a organização se desenvolva junto com você. É falta de ética, é falta de compreensão. Você está criticando coisas que às vezes você nem sabe da verdade inteira e você está metendo pau, criando caso, dizendo coisa. Falando o que não deveria falar. Olha, a boca é aquela história, né? Palavras ditas não voltam à boca. Então, muito cuidado com o que você fala. A palavra tem poder, ela tem força. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, só passando aqui para a gente entender, certo? Que aí é tudo que eu tinha falado aqui. Você tem aqui o amor e a caridade, complementos da lei e da justiça. Por que amar o próximo e fazer todo bem está ao nosso alcance, e todos que gostariam de fazer e o que fosse feito. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Isso significa caridade. Para encerrar, gostaria de agradecer a todos vocês, e eu vou ler aqui a variação do Pai Nosso, que foi uma psicografia do Franciscano de Xavier, com o espírito de José Silvério Horta, o Monsenhor Horta. Então, o Pai Nosso é assim, que é a nossa prece final, que é: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, paz de todos os aflitos neste mundo de escarcéus,
Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da tua luz. Que o nosso ideal, igreja, seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja. Pessoal, um beijo grande no coração, muito obrigado a vocês pela atenção. Desculpa as falhas de início, é porque acontece, com a internet tudo acontece. Um beijo no coração de vocês e espero ter passado a mensagem adequadamente. Até a próxima.